Muito bem-vindos à nossa live Desvendando Cosméticos. Boa noite. Eu sou Marcela Silva, eu sou cabeleireira e terapeuta capilar cosmética. E o tema da nossa live hoje é para que é usado ácido nas fórmulas dos nossos tratamentos. Em específico, eu vou falar sobre o ácido lático também, ok? E bora para mais uma aula. Muito boa noite, muito boa noite. Então hoje vamos falar sobre ácidos nas nossas fórmulas de tratamentos, até de shampoo e enfim. Antes de falar de tudo isso, antes de chegar no ácido lático, antes de chegar nos ácidos, o que eu preciso apresentar aqui pra vocês, tá? Que eu vejo que tem dúvidas sobre isso, então eu preciso apresentar antes de vocês. Então quando se fala de ácido, antes de tudo isso, eu preciso apresentar pra vocês o pH, tá? Marcela, o que é o pH? Então, o pH é uma forma de medir, é uma métrica ali que a gente tem pra gente medir o potencial hidrogeniônico, ok? Então, o potencial ali de H+ e OH- de uma solução, tá? Então, normalmente, pra quem não conhece, essa aqui é a nossa escala de pH, tá bom? Normalmente você vai ver ela assim, ela é formada em régua, então ela diz um número de hidrogênio que vai ter nessa solução, beleza? Então a escala de pH, o que a gente tem? Abaixo de 7, ácido, 7, neutro, acima de 7, alcalino ou básico, tá? Fez sentido até aqui pra vocês? Essa questão do nosso pH, fez sentido pra vocês? Então, o pH é um número, tá? Então, assim, não tem como eu falar, isso daqui é o pH é tal, né? Como que eu posso falar pra vocês? A água do sal ali vai ter o pH tal número. Não, tá? Porque ele é só um número, é só uma forma de medir. Então, a gente normalmente vai falar ou é ácido ou é alcalino. Beleza? Então, é o nível de hidrogênio que contém naquela solução. Deixa eu parar aqui a nossa apresentação e vamos lá. Como pode ser aferido um pH? O pH ele só pode ser aferido em solução aquosa. Como assim, Marcela? Tudo que a gente consegue colocar na água e dissolver nessa água, tá? Então, tudo que a gente consegue pegar, colocar na água e dissolver nessa água. Por isso que cabelo não se tem pH, tá? Porque o nosso cabelo é uma célula fibrosa, queratinizada. Não conseguimos colocar ele na água, dissolver ele na água e depois aferir o pH dessa solução. Ok? Então, o que nós temos no nosso cabelo, Marcelo? Então, por que as literaturas dizem que o cabelo tem pH e tudo mais? Então, temos ali, aqui no cabelo, temos um pH, um ponto isoelétrico ali, entre 3,67, tá? Faz sentido pra vocês? Então, temos ali o ponto isoelétrico que está entre 3,67. Então, normalmente não, né? Sempre os cosméticos para cabelo, eles vão ser formulados mais ou menos nesse pH. Por isso que vocês veem as fórmulas de máscaras, condicionadores, que se iguala muito aqui a esse pH. Então, vai estar entre 3,5, entre 4, 4,5 no máximo, tá? Então, todo condicionador, toda máscara, normalmente tem que estar com o pH nessa medida. As pessoas me perguntam assim, mas Marcela, e se não estiver? E se o produto não está com o pH nessa classificação? O que acontece? Então vai desestabilizar, porque o ponto isoelétrico é ali onde se encontra cargas positivas e cargas negativas, tá? Então se eu entrego um produto que está com essas cargas desestabilizadas, o cabelo tem uma tendência a ter mais cargas negativas. Então esse cabelo vai ficar com mais frizz, esse cabelo vai ficar sem brilho, esse cabelo vai ficar com mais volume. Então esse fio vai ficar desestabilizado.
Então, por isso que já os formuladores, os engenheiros químicos, quando fazem as fórmulas, já fazem as fórmulas pensando nisso, pensando neste pH de 3,5 a 4, para não acontecer essa desestabilização deste cabelo. Da mesma forma, é quando vai se produzir um shampoo, tá? Eu sempre falo para vocês aqui. Shampoo tem pH de 5 a 6. Daí as pessoas me perguntam, e agora, Marcela? E agora, José? E agora vocês precisam entender uma coisa que eu sempre falo para vocês. O cabelo só serve, o shampoo só serve para limpeza. Limpeza do quê? Couro cabeludo. Pele. O shampoo serve para limpeza da pele. E a nossa pele se encontra entre estudos mais recentes. Tinha estudos antigos que o nosso pH da pele estava ali entre 6,5 e 7. Os estudos mais recentes saiu que o pH da pele está se encontrando entre 4,5, tá? Entre 4,5 e 5. Então, os pHs dos shampoos se encontram nessa faixa etária porque é para a pele. Então, se o pH também é desregulado aqui, essa pele também vai ter irritação, essa pele também pode descamar. Então, o pH tem que estar de acordo com o que é feito aquele produto, para o que aquele produto é feito, tá? Fez sentido pra vocês? Fez sentido pra vocês? Mandem aqui nossas gotitas d'água. Porque eu sempre preciso apresentar um pouco antes pra vocês entenderem todo um contexto. Não adianta eu chegar aqui e jogar os ingredientes pra vocês, simplesmente falar e sair andando, tá? Então, normalmente, esses ácido lático, ou esse que foi feita a pergunta pra mim, pra que serve? Então, ele vai servir, ele vai entrar numa fórmula para deixar essa fórmula mais ácida, para regular o pH dessa fórmula, tá? Então, esse pH vai adicionando ingrediente, adiciona um, adiciona outro, e às vezes essa fórmula desestabiliza. Então, vem os ácidos, tem até o ácido acético, citric acid, deixa eu ver um outro ácido, monoesteálico. Então, assim, tem alguns ácidos, tá? Os orgânicos fracos e também tem os fortes. Os fortes são menos usados porque eles são mais difíceis de você regular ali a concentração. Então, vamos colocar, esse ácido é colocado de forma bem devagar, bem lenta nessa fórmula, e vai solubilizando ela e aferindo esse pH, até o pH desse produto estabilizar novamente. Tá? Então, normalmente os ácidos vão entrar dentro dessas fórmulas de shampoo, condicionador e máscaras para regulagem desse pH. O ácido lático em específico, né? Ele é usado muito nas fórmulas, vocês vê ele muito por aí. Por quê? Porque ele também ajuda na parte de hidratação e umectação. Então, eles gostam muito de colocar esse ácido nas fórmulas por conta disso. Então, ele é um ácido mais fraco e ele também ajuda nessa retenção das moléculas de água, ele também ajuda na retenção para deixar esse cabelo mais brilhoso, esse cabelo com mais elasticidade, esse cabelo com mais brilho e estabilização das cargas. Porque quando falamos de pH, é sempre mais importante vocês se ligarem a cargas positivas ou cargas negativas, tá? As pessoas sempre me perguntam, Marcela, mas eu preciso comprar o pH. Então, assim, eu mesma sou uma pessoa que eu não me preocupo com o pH de produto. Eu sempre pego o meu produto. Meu Deus, falando nisso, tô devendo de deixar o site da Anvisa ali nos stories, gente. Vou deixar agora que eu sair da live. Eu pego o meu produto, pego o número do processo desse produto, jogo no site da Anvisa e vejo se esse produto é liberado. Pronto. Normalmente ali também já vai sair o número de pH. Os pHs normalmente eles se enquadram muito parecidíssimos. Tiene, muito obrigada. Eles se enquadram, as máscaras e os condicionadores vão se enquadrar sempre no 365 e no 4.
Se o produto é um produto liberado, se é um produto que tá lá na Anvisa, tudo bonitinho, esse produto vai estar com um pH regulado. Então, normalmente dentro dessa máscara vai conter alguns ativos que contêm essas cargas positivas. Alguns polímeros, né? Eu falo que alguns tensoativos catiônicos, que é o que carrega cargas positivas, tá? Marcela, então como que funciona? Essas cargas positivas é o que vai deixar o cabelo bem tratado, é o que vai trabalhar na parte lipídica desse cabelo, é o que vai dar maleabilidade, é o que vai dar elasticidade. Então fizemos uma live sobre queratina, né? Ah, não, minto, não fiz não, isso daí foi uma aula que eu fiz com as minhas alunas. E as pessoas se apegam ao pH e se esquecem o que é o pH, para que vem o pH, da onde vem o pH e para que serve a ideia do pH dentro dos ingredientes. Então eu sempre falo bem assim, preste atenção nos ingredientes e o que eles carregam com eles. Quando nós falamos de sulfatos, carregamos cargas negativas. Por isso o cabelo dá frizz, por isso quando vocês usam um shampoo, vocês sentem aquele cabelo com aquela sensação de ressecado. Então o shampoo carrega ingredientes com cargas negativas. É o que dá essa sensação ruim no fio de cabelo. E condicionadores carregam tensoativos catiônicos, alguns polímeros também catiônicos, é o que faz bem pro cabelo. É o que vai fazer a interação com esse cabelo de uma melhor forma. Então aqui na química de cosméticos, aqui na química, positivo, negativo se atraem e dão uma melhor estabilidade na superfície capilar. Faz sentido pra vocês isso daqui? Gente, pra quem tá chegando agora, estamos falando de ácidos dentro da formulação cosmética, ok? Mandem aqui nossa tagzinha, mandem coraçãozinho. Fez sentido pra vocês? Deu pra entender? Às vezes as pessoas me perguntam por que tem ácido ali naquela fórmula. Esse produto vai alisar meu cabelo, às vezes as cacheadas ficam preocupadas e tudo mais. Não. Então os ácidos que vêm nas fórmulas cosméticas, eles estão ali para estabilizar essa fórmula. Marcela, mas pode ocorrer alguma coisa se essa fórmula vir para mim com um pH errado? Sim. Então essa fórmula ela pode sim se desestabilizar. Então ter micro-organismo, criar micro-organismo, se desestabilizar, não ficar uma fórmula bonita aos olhos, criar até algumas bolinhas e ficar uma formulação ruim mesmo, tá? Então o pH é importantíssimo dentro de uma fórmula. Porque os ingredientes precisam estar todos corretamente ali dentro. Fez sentido pra vocês? Fez sentido isso daqui pra vocês? Então a gente precisa entender, encaixar aqui essa questão do pH para juntar com as cargas, né? Então ajustar com cargas e não esquecer um pouco essa questão de pH. Eu vejo que as pessoas se preocupam demais com isso daqui, sendo que o que realmente importa são cargas que contém dentro dos nossos ingredientes. Por isso que tem certos ingredientes que são escolhidos para máscaras e tem certos ingredientes que são escolhidos para o shampoo. Faz sentido isso daqui para vocês? Faz sentido? Então eu falo, outra coisa que eu preciso que vocês lembrem. Nossas aulas já estão liberadas, na verdade já tenho todos os assuntos sobre o que vamos falar sobre ali nas nossas aulas. O link está na minha bio. Quem não se inscreveu, corre lá se inscrever. Que o assunto das nossas aulas está sensacional, porque vamos falar muito sobre isso. Como vocês vão entender a melhor forma de usar o cosmético? Por que usar o cosmético? Por que nesse diagnóstico? Por que não naquele diagnóstico? Então a gente aprende a pegar esses macetes dos produtos, da patologia, né? As pessoas me perguntam, por que o cabelo quimicamente tratado tem mais frizz, ele não é tão brilhoso, é tão difícil de cuidar? Por quê? Porque o nosso cabelo natural, ali na superfície dele, embaixo, nós temos o nosso 18-meia, que é um cimento que liga essa parte proteica. Ele cola essa parte proteica, faz toda a proteção desse cabelo.
juntamente com as escamas, tá? E quando esse cabelo passa por processos químicos, ele perde essas ligações do 18,6. Ele não fica perfeito como se fosse num cabelo natural. Desse 18,6 que tem na superfície, ele se torna um sulfonato. Esse sulfonato não tem nada a ver com sulfatos, tá? Dos produtos. Mas ele rearranja a ligação química e ele se torna um sulfonato. E o sulfonato, ele tem uma tendência a ter muito mais cargas negativas. Por isso que um cabelo quimicamente tratado, ele tem essa tendência mesmo de ter um pouco mais de frizz, de ter um pouco mais de ressecamento, de ser um cabelo que não tem tanto brilho. E aí entra... Oi! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos falando sobre ácidos nas fórmulas cosméticas. Para que serve, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um resumão. Eu já falei um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou fazer aquele resumão e vocês já conseguem pegar, tá? Então, o sulfonato, ele tem aquela maior carga negativa. Lembrando que a superfície natural ali do cabelo também tem mais cargas negativas, o que vai causar muito mais frizz nesse cabelo. E aí entra a nossa expertise em entender os ingredientes cosméticos. Porque daí a gente vai encontrar os tensoativos catiônicos, que é onde tem mais cargas positivas. Vamos evitar alguns ingredientes do shampoo. Aprender a lavar os cabelos da forma correta para que não vamos acumular mais cargas negativas do shampoo mesmo nessa haste capilar. Então, a gente aprende a fazer uma aplicação de forma muito mais correta do produto para que ele receba melhor essas cargas positivas e que essas cargas negativas e positivas se liguem uma à outra, melhorando, que nem eu falei antes, a superfície dessa haste capilar. Então é por isso que nós precisamos entender da cosmetologia, da química e da tricologia, né? Então não adianta eu entender muito de tricologia, entender muito só do fio de cabelo ou entender muito somente das patologias e eu não entender nada de cosmético e muito menos da química. Porque daí eu não consigo entregar o resultado que é preciso, eu não consigo entregar aquele resultado que é necessário, tá? Então eu vejo muita gente que às vezes fica na tricologia, entende rios e fundos de tricologia, porém não entende nada da química e também nada do cosmético. Daí a pessoa fica muito refém do que a indústria traz pra ela, né? Então a indústria trouxe pra ela: ah, esse produto é para reconstrução, esse produto é para revolucionar o teu fio de cabelo com óleos e vitaminas e tudo mais. Porém, a pessoa começa a usar aquele produto, usa e mesmo assim não consegue entregar um resultado. Porque tem certos ingredientes que vai nos entregar muito mais resultado que alguns. E a gente precisa aprender a diferenciar, especificar cada tipo de ingrediente no cosmético, tá? Então as fórmulas são parecidas? São muito parecidas. É uma coisa que eu falo muito pra vocês. Vocês começam a ler os rótulos de vocês, vocês vão se acostumando com aquilo. Aí você fala, ah, mas eu já vi isso na outra, já vi isso na outra também, né? Então, que nem eu falei pra vocês antes. Uma formulação de um condicionador, os formuladores ali, os químicos, eles têm uma base pra seguir, tá? Então tem aquela receitinha pronta. Tem aquela receitinha pronta do shampoo, da máscara, do condicionador. E depois eles vão alinhando, ok? Não, se ele tá com H mais positivo, ele tá bom, tá? Porque daí ele tá ácido. Então, quanto mais H mais ácido esse cabelo tá. O OH menos, mais base esse cabelo vai tá. Ok? Então, se o teu cabelo tiver com um aspecto bom, você vai sentir que o produto ácido está fazendo o efeito nesse cabelo. Ok? Então, o que é o pH? O pH é o potencial hidrogeniônico. É o potencial de ter o hidrogênio ali naquela solução, de você conseguir fazer de aferir, de medir. Beleza? Gente, vamos lá. Vamos para o resumão, então. Ok? Então, Marcela,
O ácido lático, para que serve dentro de uma fórmula? O ácido lático em específico, ele é um regulador de pH, sim, com certeza. As fórmulas precisam estar com pH regulado, precisam. Por quê? Porque se ela estiver com o pH errado, aquele cosmético precisa ter o pH específico para o uso. É um produto para o cabelo? pH do cabelo. É um produto para a pele? pH da pele. Porque se esse pH estiver errado para o que ele serve, vai causar desestabilização das cargas. Por isso quem chegou no final pegou eu falando de cargas. E o cabelo eu falo sempre assim, se preocupe com as cargas. Tá? Se preocupe com ingredientes que tenham cargas positivas ou negativas, para você ter um melhor resultado nos seus tratamentos. Ok? Faz sentido para vocês? Então, os ácidos vai vir para regular o pH, ou deixar mais ácido, ou deixar mais base. Tudo vai depender do ingrediente que está sendo feita essa fórmula, como está feito essa fórmula. Beleza? O ácido lático em si, ele também ajuda na hidratação e na umectação. Então, ácido que vocês vêem muito nos cosméticos por aí, tá? Na verdade, não é que o excesso vai causar rigidez, né? Ótima pergunta. O que vai causar rigidez é o pH muito baixo. Abaixo do 367, que é o pH onde se encontra o ponto isoelétrico, tá? Então, isso causa rigidez. Normalmente vão estar nas progressivas. Lembra das progressivas, as que são proibidas? Normalmente elas se encontravam com esse pH, a partir de 3 abaixo. Aí começa a causar rigidez no fio de cabelo, porque daí causa aquela contração da haste capilar. A contração da haste capilar também desnatura, como se ela estivesse entumecendo com um descolorante ou com um tioglicolato, uma guanidina, um hidróxido, tá? A desnaturação, ela acontece de uma forma diferente. Aqui é por contração no ácido e aqui por entumecimento, pelo inchar. Mas aqui está desnaturando da mesma forma. Por isso que tem cabelos com progressiva que vocês veem que ele se quebra. E aqui o cabelo na alcalinidade, na base, ele vira uma borracha. Então as duas formas estão desnaturando. Porém, o jeito de sentir a sensibilidade aqui fica diferente. Aqui entumece, aqui acontece a rigidez. Por isso que a progressiva vocês conseguem ficou tanto tempo assim no mercado despercebida, porque até então ela dá um visual bom aos olhos. O ácido, o que é muito ácido, assim como o vinagre de maçã que muita gente usa, os óleos essenciais e vegetais também têm um pH baixo. Primeiro fica brilhoso, primeiro fica maleável e depois cai, depois quebra, tá? Então o pH ácido ele faz isso, ele quebra com um pouquinho mais de calma. Ele degrada o cabelo com um pouquinho mais de calma do que o entumecimento, se você deixar passar, né? O entumecimento aqui no pó descolorante ou no tioglicolato, guanidina e nos tióis, tá? Deus me livre. André, corre. Se a progressiva tiver um pH de 1,5, corre. Real oficial. Como eu acabei de falar aqui do vinagre e tudo mais. Progressivas tem que manter um pH no máximo 3,2. Sem usar vinagre para fazer progressiva, sem usar shampoo com pH 9. Tudo bonitinho, vai. Mantenha o pH do shampoo normal. Use o produto de forma correta para ficar tudo bonitinho, tá? O ácido cítrico, ele também é uma parte dos ácidos fracos e ele também é muito usado na fórmula para estabilizar o pH. Também é só para estabilizar o pH. Não é para fechar a cutícula ou alisar ou coisa assim. É um estabilizador, ok? Muito obrigada. Muito obrigada pelos parabéns. Fez sentido para vocês isso daqui?
O pH, a progressiva com pH acima de 2, ela tem isso, a gente precisa usar a forma correta para alisar, que é a parte onde a gente vai quebrar as pontes de sulfeto, que tem que ser quebrada corretamente, porque senão realmente a gente não consegue alisar. Porque daí é aquela ação muito forte do produto, né? Isso acontece mesmo, acontece. Eu vejo muita gente que não consegue ter esse resultado da progressiva, super liso, mega liso, com os pHs corretos, né? Por conta de por conta de não saber como vai quebrar essas pontes. Porque como o cabelo alisa? Como que a gente consegue alisar um cabelo? Nas quebras das pontes desse cabelo, né? Nas ligações desse cabelo. Então a gente quebra, alisa e depois elas religam. Não religam no mesmo local. Elas vão religar num lugar diferente. Mas elas religam daquela forma, daquele jeito, novo. Então era enrolado, daí você vem, quebra e depois religa da outra forma. Deixa eu achar aqui no livro, vou mostrar pra vocês. É sensacional a forma que isso acontece. E, quer ver? Pra vocês verem no desenho, é muito mais fácil de vocês entenderem aqui o que eu tô falando. Ó, isso daqui, ó, são as nossas ligações aqui, ó, o fio de cabelo. Aqui, pontes salinas, pontes sulfeto de oxigênio. Olha aqui que bonitinho, tá? Isso daqui é onde a gente trabalha pra alisar um cabelo. Lembra ali daquelas pontes? Ó, aqui, ó, pontes salinas, pontes sulfeto, pontes de hidrogênio, tá? Aquelas pontes ali, deixa eu ver se essa daqui tá bem específica. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver, deixa eu dobrar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Positivo, negativo, vocês estão vendo aqui essas ligações? Quando se passa o produto, perdemos as ligações, tá? Isso daqui serve pra fazer uma escova também. Olha eu alongando o assunto, né? Isso daqui serve pra uma escova também. Quando molha o cabelo, ele perde essas ligações aqui, tá? Quando passa um produto de alisamento, perde essas pontes aqui. E depois você vem e dá a forma nova. Aqui no caso é um bigodinho, tá? Um bob, na verdade. Vai fazer um formato novo pra esse cabelo. Depois vem, neutraliza, religa as pontes novamente. Olha lá as pontes se formando aqui novamente. Que é quando o cabelo seca. Quando o cabelo seca novamente. Olha, aqui no caso neutralizou. Fez a religação das pontes de forma diferente. Não é mais igual aqui, ó. Agora as pontes estão de forma diferente. E quando solta do bigodinho, do bob, enfim, tá religado de outra forma. Então o cabelo começou aqui, ele terminou aqui. Então quebra pontes, quebra, 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 depois religa as pontes novamente. Tem gente que deixa o produto passar, pó descolorante, passou do cabelo, a pessoa tem cabelo cacheado, e fala bem assim, Marcela, mexe meu cabelo que perdeu os cachos. Quebrou as pontes de forma errada, deixou passar o tempo. Não conseguiu fazer a religação novamente. Esse cabelo perde o cacho. Você viu que lindo que é? Que impressionante que é o fio de cabelo? Olha lá. Aqui também. Isso daqui também funciona para escova, tá? Vamos quebrar pontes mais fortes, escova lente, né? E para fazer uma escova também funciona assim. Então a gente vai quebrar as pontes da forma correta, vamos entregar um cabelo mais liso, um cabelo com mais brilho. Na escova terapêutica a gente trabalha todos esses cuidados aqui com as pontes. Pontes de hidrogênio, pontes salinas. Para que essa escova dure por mais tempo, para que esse cabelo fique por mais tempo saudável, para que esse tratamento tenha longevidade de vida. Para que eu consiga entregar um tratamento com mais resultado para a minha cliente, tá? Então aqui, ó,
O alisamento depende de como você consegue quebrar essas pontes e depois fazer a religação dela da forma que você quer. Então, assim, o pH do produto em si não tá muito, não interfere muito, mas sim a forma com que você quebra, com que você faz, tá? Perca ali a religação dessas pontes, ok? Fez sentido pra vocês isso daqui? É um pouquinho difícil. No começo, assim, às vezes é a primeira vez que vocês veem, vocês ficam... Meu Deus, e agora? Por isso que eu falo pra vocês que vocês não precisam se preocupar com couro cabeludo, com aparelho, com argila, com óleo essencial, com óleo vegetal, com desencruste, com não sei o que, com não sei o que. Porque um fio de cabelo, ele é um mundo inteiro de possibilidades pra gente estudar e conseguir entregar resultado. E eu falo que assim, as minhas clientes me procuram por esse resultado. Você entende do cabelo, entende o que o cabelo precisa, entende como quebra certas pontes nesse cabelo, pronto. Entrego um super resultado pra minha cliente só por entender como o cabelo funciona. Entendeu? É isso daqui que eu quero mostrar pra vocês, então, nas nossas aulas do dia 6, 7 e 8, de uma forma um pouco mais simplificada, vai ser um pouco mais extenso, como eu falei pra vocês, não consegui fazer em uma aula, tive que dividir em 3 aulas, então, não vai ter jeito, papel e caneta na mão, domingo começa, então, a nossa semana da terapia capilar cosmética, tá? Então lá vocês vão aprender um pouquinho mais do que isso, do que eu mostrei aqui pra vocês. Tá sensacional, as aulas estão incríveis, o link está na bio para quem não se inscreveu. Tem um formuláriozinho lá, se vocês quiserem responder, eu fico muito grata, porque ali eu consigo também, se precisar de algum assunto a mais, que eu preciso colocar nessas aulas, eu posso colocar lá e conseguir ajudar vocês, tá? Então o link da bio, você se inscreve, eu informo vocês, para vocês não esquecerem do horário, e também tem o nosso formuláriozinho, onde vocês respondem qual é a sua dificuldade, o que vocês querem ver mais nessa aula também, ok? Então assim nós terminamos a nossa live desvendando o cosmético, depois sai o resumão amanhã, normalmente às 6 da tarde sai o nosso resumão, tá? Da nossa aula de hoje, eu posto no feed pra quem perdeu, pra quem não conseguiu assistir. Toda terça-feira, uma aula daqui que aconteceu aqui no quadro Desvendando o Cosmético sai lá no YouTube. Aliás, uma aula acabou de sair lá no YouTube agora. Tá? Então já tem lá os cosméticos veganos, tem a sobre shampoo sulfatos, e aqui saiu hoje, eu não me lembro qual que é, mas depois eu vou dar uma olhada e posto nos stories aqui também. Vou postar agora pra vocês o link da Anvisa, pra vocês procurarem os cosméticos de vocês. Vão pegar o cosmético de vocês, vão virar lá atrás, tem o número de um processo. Vocês vão colocar nesse site e vocês vão procurar se o produto de vocês é liberado pela Anvisa, tá? Então eu vou liberar esses 2 links agora, do YouTube e também do site da Anvisa agora nos meus stories. Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo. Amanhã, 12h50, eu vou estar numa live aqui super especial com a Kelly. A Kelly também é terapeuta capilar cosmética. Então a gente vai debater um pouco sobre cosméticos, sobre essa profissão, por que a gente escolheu essa profissão, né? Por que a gente resolveu trazer isso para a nossa área de cabeleireira e qual a diferença que faz do cabeleireiro, qual a diferença do cabeleireiro que entende de terapia capilar cosmética, ok? Beijo, até amanhã então, 12h50, espero vocês e daqui a pouco libero os links, então vocês já entram lá e já começam a pesquisar, ok? Beijo, boa noite e até amanhã.